Um dos conflitos mais falados dos últimos anos é com certeza a recente guerra na Ucrânia. Ela se tornou um divisor de águas na diplomacia, levou a uma divisão ainda mais acentuada na disputa da ordem global. E, claro, da própria sociedade, sobretudo aquela que tem acompanhado a guerra diariamente. Essa sociedade passou a tratar as batalhas sangrentas e as mortes em massa como uma mera partida de futebol, onde eu preciso defender a Ucrânia ou defender a Rússia. E no meio dessa aprofundada divisão, não importa mais analisar, entender e, quem sabe, até mesmo buscar alguma solução. O importante agora é que eu preciso ter razão e um dos lados, com toda certeza, está ganhando a guerra. Hoje eu me coloco nesse difícil papel de trazer um panorama, confrontando narrativas e analisando um pouco do que está acontecendo nos terrenos do disse-me-disse, mais conhecido também como política internacional, um ringue de homens que se digladiam constantemente em busca de uma vitória, para seus próprios problemas, é claro. Se pensarmos apenas em como o conflito está hoje, nem a Rússia nem a Ucrânia estão prontas para aceitar um resultado que não seja uma vitória no campo militar, porque essa vitória vai decidir seus destinos. A Rússia não pode aceitar que a Ucrânia se posicione ao lado do Ocidente. Os russos pensam, afinal, que eles, junto com a China, obviamente, estão em uma transição da ordem global. A Ucrânia permanecer na antiga ordem, que é a ordem liberal, é inaceitável. Mas a Ucrânia também não pode aceitar uma nova derrota para os russos. Sim, aqui eu estou lembrando da anexação da Crimeia, mas nós não vamos falar dela hoje. A Ucrânia invocou legitimamente, diga-se de passagem, o princípio da soberania, não só para se defender de Moscou e justificar as entregas de armas para o país, como para rejeitar os apelos para ceder território à Rússia em troca de paz. Vemos que ambos os estados, portanto, eles são obrigados a usar meios extraordinários para alcançar a vitória, passando muitas vezes até por questões ligadas ao DIH, que é o famoso Direito Internacional Humanitário. Vocês podem ver que eu abri o vídeo hoje de uma forma um pouco diferente, dando um panorama um pouco mais profundo sobre o que está em jogo nessa guerra. E ao longo desse vídeo eu irei mais do que atualizá-los, mas eu vou colocar em xeque todas as falas e tudo o que está acontecendo no campo de batalha. A gente vai ver até mesmo como a inteligência artificial está sendo utilizada na guerra. Quer então entender melhor a atual situação do que ocorre na guerra na Ucrânia, como os discursos de ambos os lados às vezes se conflitam, a possibilidade da África do Sul estar enviando armas e muito mais? Então você já sabe. Aguarda a vinheta, embarca comigo e vamos lá? Olá, eu sou Bárbara Martinelli. Seja muito bem-vindo ao canal Voz Armada, seu canal que descomplica o hospício que é o mundo da geopolítica e, é claro, do militarismo. O Ministério da Defesa da Rússia negou os recentes rumores de uma contraofensiva ucraniana que estaria acontecendo em grande escala, dizendo em um comunicado no dia 11, ou seja, ontem, na quinta-feira, que a maior parte da linha de frente parecia estar relativamente calma, na verdade, e que o único combate pesado seria em Artyomovsk, não sei se eu falei certo, e perto dela. E esse local também é chamado de Bakhmut, também não sei se eu falei certo. Citando aspas, relatos de certos canais do Telegram sobre quebras de defesa em vários lugares ao longo da linha de contato não são precisos. Isso foi relatado pelo Ministério por volta das 11 horas da quinta. Citando aspas novamente do Ministério, a situação geral na área da Operação Militar Especial está sob controle. Fecha aspas do Ministério. As informações que saem na mídia mais pró-Estados Unidos e as que saem na mídia mais pró-Rússia são muitas vezes conflitantes. E nós estamos vivendo um período de pesada guerra de informação. Mas, como eu sempre digo, a verdade está no meio. Ou então nas coisas que ambos dizem que são iguais, similares. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas o que nós sabemos concretamente
é que as Forças Armadas da Rússia realmente se retiraram de uma cidade, que eu vou deixar o nome passando aqui. E ela é bastante estratégica, porque ela é localizada em Bakhmut. Cabe lembrar que em fevereiro, o oligarca russo e chefe do grupo privado Wagner Group, o Prigozhin, que eu também não sei se eu falei certo, e que também é importante confidente, né, do Vladimir Putin, que é o atual presidente da Rússia, ele havia emitido um comunicado sobre ter conquistado a cidade. Mas o Prigozhin apareceu em mensagem de vídeo acusando o Ministério de Defesa russo de uma espécie de colapso da linha de frente, se referindo a um recuo feito pelas Forças Armadas russas, reconhecido também pelo próprio Ministério russo, que disse que recuou em áreas da parte oriental de Bakhmut, alegando, na verdade, que eles apenas mudaram de posição para posições militares defensivas mais vantajosas. Prigozhin, entretanto, afirmou que isso não era verdade. Prigozhin liderou a ofensiva na cidade e apareceu para confirmar a retirada russa. Em 9 de maio, ele afirmou que uma unidade russa abandonou a sua posição perto de Bakhmut por causa do que ele chamou de, abre aspas, estupidez dos comandantes russos. Abre aspas para o Prigozhin de novo. Hoje, tudo está sendo feito para que a linha de frente desmorone. Hoje, uma das unidades do Ministério da Defesa fugiu de um dos nossos flancos, abandonando suas posições. Todos fugiram. Fecha aspas para o Prigozhin. Cabe aqui falar que esse foi um raro revés para as forças russas, que no dia 5 de maio avançaram em direção a Kromov. Não sei se eu falei certo. 2 dias depois, eles ainda avançaram novamente uma área de 15 quilômetros ao norte de Bakhmut e pareciam avançar sem parar. O que aconteceu fica difícil saber. É dito, entretanto, que o grupo pró-Rússia, que é o Wagner Group, começou a secar em termos de pessoal, em termos de armas, em termos de munição, e por isso reduziu artificialmente o seu potencial de combate. Portanto, devido a essa redução de pessoal, o Wagner Group foi forçado a transferir os flancos para os militares e exigiram munição para salvar a vida dos combatentes e voltarem a apertar Bakhmut. O Wagner Group planejava deixar Bakhmut para salvar a vida dos combatentes e minimizar perdas sem sentido, já que os restos de munição eram suficientes apenas até o final, mais ou menos, do dia 9 de maio desse ano, obviamente, 2023. Com isso, a alta liderança do país foi instruída pelo Ministério da Federação da Rússia, né, a fornecer a esse grupo todo o aparato necessário. Então, na noite do dia 6 para o dia 7 de maio, foi emitida, então, uma ordem de combate prometendo dar munição ao grupo Wagner. Durante o dia 8 e 9 de maio, a quantidade necessária de munição não foi emitida. Bem, até agora, a munição fornecida foi mínima. A ofensiva continua em Bakhmut e aguarda uma decisão sobre emissão de mais munições em armas em quantidade maior. O grupo Wagner luta na periferia oeste na cidade, nos flancos. Antes de eu prosseguir, você já deve ter notado que eu usei a palavra flanco antes, né? E agora eu tô usando ela novamente. Flanco não é uma palavra assim muito usual, mas na literatura militar ela é utilizada na chamada manobra de flanco, que é uma técnica ofensiva que possibilita fazer contorno das alas, onde ficam localizadas as tropas inimigas, fazendo ataque nos flancos, ou seja, ao lado, protegendo então a retaguarda. Vez que a parte lateral, chamado flanco, está sendo atacado, o comandante, conhecido como defensor, possui inúmeras opções de táticas para o combate, tornando assim uma possível vitória. Mas, dito isso, vamos voltar. Nos flancos, as forças armadas russas perderam o controle de várias posições
e acabaram por serem forçadas, né, a recuar devido a alguns erros de cálculo na organização de suprimentos e também na chegada das suas reservas. Bom, segundo os militares russos, a última parte remanescente de Bakhmut estava sendo invadida com força aérea e apoio de artilharia, enquanto havia uma batalha ainda em andamento, que era para repelir ataques de unidades ucranianas a noroeste. E lá teve pesadas baixas, né? De vidas, de equipamentos, mas enfim, 8 ataques ucranianos e 3 tentativas de reconhecimento foram repelidas pelas forças russas na frente de Donetsk, segundo foi passado pelo menos pelos militares russos. Os esforços, né, dessas forças russas para tentar tomar outras cidades continuaram. Hoje a gente teve algumas atualizações da guerra, também de acordo com os russos, na direção de Zaporizhzhia, onde tiveram algumas movimentações de forças ucranianas, e ainda na retaguarda das Forças Armadas da Ucrânia, dentro do centro logístico do nome que eu vou deixar passando aqui, a gente teve movimento de veículos blindados. Já na direção de Kherson, relata-se a chegada de várias centenas de drones. Duelos de artilharia com os ucranianos tentando liquidar vários veículos russos também aconteceram, além de algumas tentativas de alvo já habituais na região. Passando agora para a região de Belgorod, ela sofreu uma tentativa de bombardeio por parte dos ucranianos, mas os russos disseram que o sistema de defesa aéreo deles teria funcionado. Já na região de Kharkov, observou-se um movimento ativo da força ucraniana. Bom, é dito que a contraofensiva da Ucrânia já começou. Eles afirmaram, né, que recuperaram território em Bakhmut. E isso teria sido um raro avanço após muitos meses de vitórias dos russos na cidade. E, na verdade, isso muito provavelmente nós podemos realmente constatar como uma verdade, já que o Ministério Russo confirmou um recuo. E, além disso, o chefe do Wagner Group também. A vice-primeira-ministra da Defesa, a Hanna Maliar, não sei se eu falei certo, disse que as forças ucranianas avançaram mais ou menos 2 quilômetros em uma semana apenas. Então, teve um avanço aí, né? E esses ganhos demonstraram uma nova tentativa ucraniana de reaver Bakhmut. Mas isso não sinaliza, pelo menos por enquanto, né, que a tão esperada contraofensiva ucraniana se iniciou. Lembrando que uma contraofensiva é uma operação que pretende retomar o ataque depois de um período dedicado à defesa. Então não é exatamente isso que a gente está vendo por parte do exército ucraniano. Como a gente citou aqui, os russos fizeram um recuo, que apesar deles terem sido estratégicos ou não, ter sido por uma falha técnica, isso não foi uma movimentação dos ucranianos. Por isso que a gente não pode falar que a gente tá tendo essa contraofensiva. Eu vou fazer também um parêntese aqui, que uma coisa que a gente observa bastante é que a Rússia emite declarações bastante conflitantes. Eu trouxe aqui falas do próprio Ministério Russo sobre os recuos, mas ao mesmo tempo ela nega que as forças ucranianas avançaram e que as tropas russas apenas se reagruparam em uma outra área. Mas, como eu havia dito anteriormente, o Prigozhin, que é o chefe do Wagner Group, afirmou que isso não é verdade. Então, assim, parece não haver muita coordenação a respeito das falas russas sobre o que acontece de fato no campo de batalha. Mas o que sabemos houve um modesto avanço das forças ucranianas em Bakhmut, mas, com toda certeza, a batalha ainda não começou. Blogueiros militares russos relataram avanços ucranianos ou movimentos das tropas em várias áreas. O Instituto de Estudo de Guerra, que é um grupo, um think tank, né, de pesquisa dos Estados Unidos,
afirmou que as forças ucranianas provavelmente obtiveram ganhos de 2 quilômetros em Bakhmut. Ganho que também foi repetido, como eu havia dito, pela vice-ministra de Defesa. O Instituto de Guerra também falou que o Ministério da Defesa russo, reconhecendo os contra-ataques ucranianos de forma incomum e rápida, ao negá-los, indicaria um aumento do pânico. Essa frase, obviamente, eu ressaltei para demonstrar como os Estados Unidos também faz propaganda. E isso é muito comum numa guerra, essa guerra de informação. Bom, partindo agora para o Zelensky, que é o presidente ucraniano, ele afirmou que os militares ucranianos ainda precisam de mais tempo para se preparar antes da tão esperada contraofensiva da primavera. Para o presidente da Ucrânia, o Zelensky, lançar uma contraofensiva agora seria inaceitável, porque arriscaria muitas vidas. E ele ainda acrescentou que Kiev estava ainda esperando a chegada de mais veículos blindados ocidentais para aí então iniciar o ataque. Portanto, isso confirma o que eu analisei acima, que a contraofensiva de fato ainda não começou. Vamos agora então partir um pouquinho para o campo da política internacional. Alguns legisladores dos Estados Unidos acusaram o Pentágono de minar processos de crime de guerra da Rússia, ao bloquear o compartilhamento de inteligência militar dos Estados Unidos com o famoso TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, localizado lá em Haia. Falando durante uma audiência do Comitê do Senado, que ocorreu nessa quinta-feira, dia 11, o democrata Dick Durbin disse ter sido informado pelo procurador-chefe do Tribunal Internacional, do TPI, que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos estava se recusando a cooperar no caso, que foi lançado logo após a invasão da Rússia à Ucrânia. Cabe lembrar que isso aconteceu dia 24 de fevereiro de 2022. Mas, enfim, o Durbin disse que o principal promotor do tribunal, o Karim Khan, disse a ele que, ao contrário do Pentágono, o Departamento do Estado e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos estavam sim cooperando com a investigação. Em resposta a isso, o chefe do Pentágono, que é o Lloyd Austin, afirmou que o Pentágono apoia firmemente o objetivo de responsabilizar a Rússia por todas as suas violações na Ucrânia. Entretanto, ele acrescentou, abre aspas, sempre priorizarei a proteção do pessoal militar dos Estados Unidos em tudo o que fizermos. A vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris, também tem emitido declarações onde acusa a Rússia de cometer diversos crimes contra a humanidade, o que acabaria por violar, o direito internacional humanitário, DIH. Cabe aqui lembrar que o DIH não permite a realização de ataques que prejudiquem civis, ou então que danifiquem uma infraestrutura que não é considerada militar. Entretanto, apesar dessas falas da Kamala Harris, ou do democrata que eu citei, o Durbin, que está pressionando o Pentágono, a verdade os Estados Unidos têm muito receio de cooperar de forma mais efetiva com o TPI, já que o ingresso ou apoio dele no tribunal contra o Putin vai abrir portas para processos contra militares norte-americanos e até mesmo contra líderes políticos dos Estados Unidos. Ou ainda parecer legitimar as investigações do TPI a respeito de funcionários dos Estados Unidos no exterior. Lembrando aqui que em 2002, lá em 2002, após os ataques do 11 de setembro, o governo Bush
Ele pressionava por uma ampla autoridade para agir contra o Saddam Hussein na época. O atual presidente Joe Biden era, na época, o presidente do Comitê de Relações Exteriores do Senado. E ele votou a favor do uso da força militar no Iraque. Dificilmente, vou aqui ressaltar, qualquer um desses senadores que votaram a favor serão condenados. Mas nós poderíamos estar abrindo margem para voltarmos ao passado e começar a abrir uma velha ferida que poderá, sem sombra de dúvida, incomodar muita gente. Mas, saindo dessa questão, né, do DH, líderes do G7, que é chamado do Grupo dos Sete, estão discutindo diversas maneiras de apoiar a Ucrânia e pressionar mais ainda a Rússia a encerrar a guerra na Ucrânia. Eles estão se reunindo no Japão para uma cúpula de 3 dias. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, que é a Janet Yellen, disse que as nações do G7 ficarão com a Ucrânia o tempo que for necessário para acabar com essa guerra que ocorre, né? Os Estados Unidos tentaram já pressionar a Rússia economicamente, com diversas sanções, e até mesmo realizaram um desligamento, né, da Rússia de um importante sistema de pagamentos, que é o SWIFT. Não sei se vocês sabem, mas o SWIFT é um sistema que realiza transações entre bancos. E acabou por excluir diversos bancos russos. Não excluiu todos, cabe aqui ressaltar, mas excluiu bastante bancos russos. Entretanto, um resultado muito controverso aconteceu. E Moscou buscou em inimigos ou potenciais inimigos dos Estados Unidos e, claro, do Ocidente como um todo, apoio. As sanções acabaram por empurrar a Rússia para os colos da China e também do Irã. A Rússia, inclusive, está junto com o Irã integrando seu sistema bancário. O novo sistema de comunicação feito pelo Irã e pela Rússia conectará cerca de 700 bancos russos e 106 bancos estrangeiros de pelo menos 13 países. Outros países, no caso, né? Putin também tem defendido o uso do yuan em transações entre ele e outros países. Já sabemos que há uma tentativa dentro do BRICS de utilizar o yuan como moeda de troca, né? Isso, é claro, não acabará com a hegemonia do dólar, pelo menos não num curto e nem num médio prazo. Mas a moeda, o yuan, passará a desafiar e vai tentar minar o domínio do dólar. Em vídeo que eu fiz com Felipe Hermes, ele analisa melhor toda essa questão do dólar, do yuan e da economia da América Latina como um todo. Se você quer, então, se aprofundar sobre isso, não deixe de ver esse vídeo. Bom, a gente está agora, finalmente, se encaminhando para o final do nosso longo vídeo de hoje. A gente começou falando sobre a guerra da Ucrânia em si, né, no campo de batalha, mas parece que a gente sempre acaba tendo que voltar para questões da ordem global. Mas vamos voltar um pouco ao nosso tema principal do vídeo, não é mesmo? O Reino Unido vai enviar mísseis de cruzeiro de longo alcance lá para a Ucrânia. Isso foi passado pelo secretário de Defesa, que é o Ben Wallace. E o Reino Unido é o primeiro país a fazer isso. O deputado da Duma Estatal da Crimeia, o Mikhail, e o sobrenome eu vou deixar passando aqui, ele deu uma resposta a isso. E ele pediu um ataque ao oeste da Ucrânia se o Kiev usar esses mísseis de cruzeiro britânicos, que são chamados de Storm Shadow. Abre aspas. No caso da Ucrânia usar esses mísseis, acredito que ataques maciços de mísseis, possivelmente e até com o uso de armas táticas, devem ser realizadas ao longo de toda a fronteira ocidental da Ucrânia.
para cortar os canais de fornecimento de armas, disse o Shermet. A gente tem visto ao longo dessa guerra muitas ameaças por parte dos russos a qualquer tipo de tentativa que a Ucrânia... Qualquer tipo de tentativa, não. A qualquer tipo de recebimento que a Ucrânia obtém, né, dos seus aliados ocidentais. Isso é uma forma da Rússia tentar intimidar o país, apesar de não estar dando muito resultado. Mas é uma forma da Rússia tentar intimidar o país para que, mesmo que ela receba o armamento, que ela não use. Ela receba, mas deixe ele ali guardado. Aí a Rússia vai lá e ameaça para evitar que a Ucrânia faça esse uso. Até agora, assim, não tem funcionado muito bem. E é muito complicado, porque com os russos a gente nunca sabe até que ponto é uma ameaça e até que ponto isso não vai ser mais uma ameaça e vai se concretizar. Até agora, nada se concretizou dessas ameaças, que eles já fizeram várias ameaças, assim, bem alarmantes, inclusive. Mas, por enquanto, permaneceu no campo da retórica apenas. Mas, enfim, além dessa questão dos mísseis, um enviado dos Estados Unidos lá para a África do Sul afirmou que um navio russo pegou armas na África do Sul. E isso seria uma possível violação da neutralidade que a África do Sul estava mantendo em relação à guerra da Ucrânia. Se o país se aproxima mais ou não da Rússia, isso a gente vai ver em outro vídeo. Já que aqui eu teria que entrar em algumas questões envolvendo guerras na África e disputa de poder na região. E esse vídeo, que já talvez esteja um pouco longo para alguns, ficaria ainda mais longo. Então a gente vai reservar o assunto África para outro vídeo. À medida que os lados aumentam as suas apostas, as forças políticas russas trabalham para pressionar Vladimir Putin para que ele escale mais o conflito. Putin, até o momento, não fez isso. E, na verdade, ao contrário do que alguns dizem, ele tem sido bastante cauteloso no conflito. Talvez o presidente russo esteja aí esperando uma próxima faísca se acender no mundo, para que os olhos atentos na Ucrânia desviem um pouco o olhar antes dele de fato atacar. O secretário ucraniano de Conselho de Segurança e Defesa Nacional, Alexei Danilov, admitiu que, abre aspas, pode haver várias contraofensivas, fecha aspas, enquanto Kiev pressiona para encerrar o conflito até o inverno. Abre aspas, a única questão é o tempo, fecha aspas, disse ele em entrevista ao jornal Report. Ele ainda disse que se uma ou várias operações forem realizadas, depende de muitas circunstâncias e que eles não serão limitados pelo tempo, que eles vão lutar o tempo que for necessário. Bom, mas outra questão que a guerra tem levantado é sobre o uso da inteligência artificial, as famosas EA. Mas problemas éticos podem surgir quando estamos falando sobre tecnologias nunca antes testadas em uma guerra. Embora existam normas consistentes que proíbem, por exemplo, o uso de armas nucleares, de armas químicas ou armas biológicas, há muito pouco consenso sobre os limites éticos dessas novas opções de armas de guerra. Portanto, nós podemos notar que a guerra na Ucrânia exemplifica uma tendência que acaba se tornando um pouquinho preocupante sobre a questão da rápida inovação tecnológica no campo de batalha, levando a consequências não intencionais e até mesmo desconhecidas. A implantação de ferramentas da inteligência artificial é um exemplo disso. Vou dar um exemplo. A empresa americana Palantir está trabalhando com as forças ucranianas e da OTAN
para implementar uma espécie de cadeia de morte eletrônica, que usa um agregador de dados chamado Meta Constellation, para dar aos soldados ucranianos acesso imediato a todos os dados comerciais disponíveis em um determinado espaço do campo de batalha. O colunista do Washington Post, o David Ignatius, observou o seguinte, abre aspas, ao aplicar inteligência artificial para analisar dados de atitudes, os conselheiros da OTAN, fora da Ucrânia, podem responder rapidamente às questões essenciais do combate. Onde estão as forças aliadas? Onde está o inimigo? Quais armas serão mais eficazes contra posições inimigas? Fecha aspas. Por um lado, esses recursos fornecem aos exércitos recursos mais precisos, né? Permitindo direcionamento bastante específico e possíveis reduções dos danos civis. Cabe aqui ressaltar isso. Mas nem tudo são flores, e nós não podemos presumir que a inovação tecnológica pare com as plataformas de fusão de dados. Por exemplo, há esforços contínuos para incorporar maior autonomia no processo de tomada de decisão, em vez de simplesmente apresentar fluxos integrados de dados do campo de batalha. Os sistemas de inteligência artificial estão desenvolvendo a capacidade de tomar decisões direcionalmente independentes, sem intervenção humana. É aqui que podem surgir muitos problemas. Como o Arthur escreveu para o Instituto das Nações Unidas, para uma pesquisa sobre desarmamento, os ambientes do campo de batalha são muito difíceis, dinâmicos e adversos. Nessas circunstâncias, os sistemas autônomos estão fadados a enfrentar problemas e podem potencialmente falhar de maneira complexa e imprevisível. Os efeitos colaterais de longo prazo podem ser muito preocupantes. Outros atores, como o Irã e a Turquia, já possuem capacidade militar tecnológica impressionante e estão prestando muita atenção à eficácia militar de seus drones no campo de batalha ucraniano. Então, gente, vamos lá. Se mais e mais estados se convencerem de que os drones autônomos são a chave para o futuro da guerra, eles serão os países, motivados a investir recursos no desenvolvimento e também na implantação de tais tecnologias. Essa capacidade de tomar decisões independente dos humanos pode nos levar a um futuro distópico, mas esse tópico merece um vídeo inteirinho para ele, e então a gente vai deixar um pouco de lado ainda. Bom, hoje a gente percorreu diversas questões que envolvem a guerra da Ucrânia, desde a situação no campo de batalha, onde a gente apontou as convergências nas falas, Eu não quis trazer hoje o confronto exatamente, mas pegar o ponto central, aonde eles convergem no que está agora acontecendo no campo de batalha. Nós ainda falamos de questões econômicas, de armas e, por fim, do uso militar da inteligência artificial. Muito mais a gente ainda tem para falar sobre a guerra na Ucrânia. E o que eu gostaria de saber, para quem chegou até aqui, até o final desse vídeo, se você prefere vídeos mais longos e mais densos como esse, mais profundos, ou se você prefere vídeos mais curtos e diretos. Eu vou deixar aqui, quem chegou até aqui me responda essa pergunta. Esse vídeo ele deu um pouco mais, para não dizer muito mais, trabalho do que os outros, porque eu tive que fazer uma análise mais profunda sobre outros acontecimentos. Eu quis pegar a questão da guerra da Ucrânia e destrinchando ela por vários fatores. Então, a política internacional, questão de armamento e tecnológico. Eu trouxe esse apanhado de coisas que estão acontecendo ao redor da guerra da Ucrânia
e fiz análise 1 a 1. Então, acaba por ser um vídeo mais longo e também me dá um pouco mais de trabalho de análise para produzir esse tipo de conteúdo. Então, por conta disso, eu vou, antes de me encaminhar para encerrar o vídeo, deixar aquela perguntinha para vocês refletirem. Se você também chegou até aqui, é porque você gostou desse vídeo, você está gostando do meu trabalho. E eu tenho um link aqui embaixo do Apoia-se. E se você puder contribuir com o mínimo lá que eu tô pedindo, que é R$10, eu agradeceria imensamente. Mas eu sei que não é todo mundo que tem condição financeira para contribuir e nem ainda às vezes está preparado para contribuir com o meu trabalho nesse momento, né? Então, se você não tem essa possibilidade, não há problema algum. O que eu vou te pedir, que você pode fazer de graça, é compartilhar o meu trabalho com outras pessoas, mostrar o meu vídeo, indicar meu canal. Isso já vai me ajudar imensamente. Eu ainda não tô monetizada aqui no YouTube, então quanto mais esse conteúdo chegar, mais pessoas assistirem, isso me dá mais possibilidade de já alcançar essa meta que eu estou. E quando eu alcançar essa meta, muitas coisas legais vão acontecer aqui no canal, vocês vão ver. Mas dito isso, aonde essa guerra vai nos levar? E como ela está? E como ela vai moldar o mundo? São cenas que a gente vai continuar acompanhando nesse canal. Eu sou Bárbara Martinelli e esse é o Voz Armada. Se você gostou desse conteúdo, você já sabe. Curte, compartilha e se inscreve no meu canal. Quando eu chegar na minha meta de 1000 inscritos, eu vou fornecer de forma gratuita uma aula de propaganda de guerra. Muito obrigada por assistir até o final. Tchau!